E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Nós estamos trabalhando o nosso livro Os Sonhos de Sinhazinha. Talvez você esteja perguntando, professor, ainda tem assunto para a gente debater sobre esse livro? Com certeza. A literatura é muito ampla e a discussão do livro não fica somente no campo da leitura. Nós precisamos ler a obra e em seguida nós precisamos fazer algumas análises, né? Ler, reler o texto e pontuar algumas considerações que são importantes sobre o autor, sobre os personagens e sobre o enredo e a trama do livro. Vou agora trazer umas imagens para vocês, nós vamos falar um pouco sobre literatura e também comentar um pouco sobre o livro. Vamos lá. Nosso livro, Sonhos de Sinhazinha. Eu quero começar com essa imagem, né, trazendo essa imagem para vocês, de crianças reunidas, né, lendo livro. Então é isso que a gente busca para que as pessoas possam compreender a importância da leitura, tá? Então a gente traz aí essa imagem como uma imagem para reforçar o processo da leitura dentro das nossas casas, o processo da leitura, para que eu possa me tornar um leitor, você para que possa se tornar um leitor, tá bom? Vamos dar sequência, nós estamos falando sobre o nosso livro Sonhos de Sinhazinha, que é da Marta Serrano, né? Que tem as ilustrações de Luísa Costa, a editora é a editora Franco, e nele vai trazer uma ideia que a autora remete ao passado através do olhar poético, né? Lembre que o seu livro ele tem um olhar poético, um olhar de drama também, e dos sonhos da Sinhazinha, né? Mas entende-se o significado da liberdade na visão que a menina tem e na visão da mucama, tá? Então vamos conhecer um pouco ainda dessas histórias dos negros escravizados, que emociona não só a mocinha, que é a Sinhazinha, né, sonhadora, mas faz com que ela se empodere, né, ela se torne corajosa e ela assuma um espaço de destaque durante a trama. Bom, eu quero conversar hoje com vocês um pouco sobre a literatura, tá? Está trazendo para vocês aí um texto importante sobre a literatura, tá? Que é justamente compreender, como eu disse no início da aula, a literatura ela não está somente na leitura de livros, a gente consegue ampliar um pouco mais a ideia, né, sobre literatura. Então, o que difere a literatura das outras manifestações é a matéria-prima, ou seja, a palavra que transforma a linguagem utilizada e seus meios de expressão. Então, a matéria-prima aqui da literatura, tá? Você que está aí nos assistindo, é justamente a palavra que transforma a linguagem utilizada em seus meios de expressão. Então, é através dessa linguagem, dessa palavra, que nós vamos conseguir compreender os meios de expressão. Então, literatura é isso, é o que vai diferenciar das outras manifestações, que a arte dessa literatura, ela vai ser através da escrita, e através da escrita e da linguagem, ela vai transmitir expressão, tá? Então, para que a gente possa começar a compreender. Então, percebam que, além de ler o livro, a gente precisa compreender a importância da literatura, o que é literatura e como essa literatura ela vai ampliar o nosso conhecimento. Vamos lá, na sequência, ao próximo slide. Bem, de todo modo, é possível dizer que a literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Então, através dessa manifestação, que é a linguagem, tá? Como a gente está colocando aqui, ela vai justamente trazer essa ideia também da expressão estética, tá bom? Para que vocês consigam compreender. Então, de todo modo, é possível dizer que a literatura é toda manifestação da linguagem. Então, todas as formas que você consegue expressar, aí sim vai ser justamente a ideia da literatura. Bom, atentos a essas informações. São importantes? Sim, né? Nos trazem grandes importâncias discutirmos sobre essas manifestações. Então, aqui, como eu já falei para vocês, essa expressão estética ela vai estar presente nessas obras. A literatura, um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível
e humanamente profundo. O que está dizendo aqui, né? Você está dizendo, professor, o que é isso? Eu não estou conseguindo compreender. Aqui está dizendo, gente, que a literatura é um discurso que não pretende apenas só comunicar algo. Não é do feitio da literatura somente comunicar, tá? Não é. Vai mais além, né? Também para construir, né, um dizer que seja belo ou envolvente. Construção de um texto belo ou um texto que seja envolvente, que é o caso do nosso livro, que nós estamos trabalhando em literatura, que é Os Sonhos de Sinhazinha, tá? Você consegue compreender que esse livro, ele é envolvente e ele também em um nível sensível e humanamente profundo. Você consegue mergulhar nessa discussão literária e se envolver de uma forma tão ampla que você, tem horas que você pensa que você é personagem da história, com tanto envolvimento que você passa a ter com esse livro. Tá? Tudo isso parte da forma como nós estamos lendo, tá? Como você costuma ler o seu livro. Se você faz uma leitura onde você vai fazendo análise, como eu disse no início da nossa aula, não é só ler o livro, você precisa ler, você precisa compreender o contexto em que o livro está inserido, você precisa compreender cada personagem, a ação que cada personagem vai desenvolver na trama, qual é a ideia, você precisa ter essa noção justamente para que você entre nesse nível sensível e humanamente profundo, que é justamente a literatura, que ela não é só um discurso, tá? Ela é mais ampla do que um discurso. Vamos lá, acredito que você esteja compreendendo, tá? Mais uma informação, a literatura é uma arte produzida com palavras. Na aula passada nós tínhamos já conversado um pouco sobre essa ideia da arte, né, que envolve a literatura, e aí sim a gente traz agora de fato para que você possa compreender que a literatura é uma arte, só que é uma arte diferenciada, que ela vai ser produzida com palavras. Então, quando nós estamos lendo, nós estamos trazendo a arte para a nossa sala de aula, para a nossa sala da nossa casa, para todo um contexto que é justamente a utilização das palavras. Ou seja, a arte vai se expandir dentro da literatura com os grandes livros ou com livros que têm poucas folhas, mas vai conseguir trazer décadas, períodos diferentes, personagens diferentes, e tudo isso vai se tornar também uma arte. Sua definição específica depende de questões diversas, tais como de ordem social, olha que vai estar inserido dentro desse contexto da literatura. Também contexto vai estar dentro dessa questão da contexto histórico e cultural. Então percebam que existe mais áreas para ser discutida em relação à literatura. Então, repetindo para vocês, a literatura é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais como de ordem social, histórica e cultural. O nosso livro, ele vai sim trazer uma relação social, tá? Traz uma relação histórica e cultural. Tudo isso, professor, a gente vai encontrar no nosso livro Sonhos de Sinhazinha, tudo isso. Percebam que lá você vai encontrar um fator importante, que é a questão social, né? Onde os negros estão inseridos, onde os brancos estão inseridos, a questão econômica, a condição de moradia, vai estar lá dentro do processo da leitura. E aí ele faz um paralelo com o que é histórico, né? Com as questões históricas, que é justamente toda uma cultura voltada também em relação ao negro, né? Ao sofrimento, muitas vezes, do homem e da mulher negra, tá bom? Então, você vai conseguindo aos poucos compreender que a literatura ela é uma arte produzida em palavras, e que ela é essencial no nosso dia a dia. Quando nós lemos, quando nós buscamos informações, nós vamos adquirindo conhecimento, e esse conhecimento ele é adquirido ao longo do tempo. Quanto mais o tempo passa, nós vamos adquirindo um pouco mais de conhecimento, seja na ordem social, histórica e cultural, mas nós estamos adquirindo conhecimento. Então, a partir de hoje, você sabe que a arte está dentro da literatura, porque é uma arte produzida com palavras. Vamos lá. A definição mais antiga, comumente usada pelo teórico da literatura, é aquela construída por Aristóteles. Aristóteles, que está, filósofo, que está dentro do perfil também aqui da discussão da literatura. Para esse pensador,
grego, a literatura seria uma imitação ou uma representação da realidade mediante as palavras. Ah, professor, então o senhor também está trazendo um pouco de discussão nessa perspectiva filosófica, sim. A gente tem uma relação tanto no campo da arte com a literatura, como nós vamos ter uma relação ampla também filosofia e literatura. Então Aristóteles traz esse pensamento. Olha aqui, para você não esquecer. Para ele, que é um pensador grego, ele vai dizer que a literatura seria uma imitação, olha bem, detalhe para essa palavra, imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Então, olha mais uma vez aqui as palavras sendo reforçadas. Aqui vai dar a ideia de arte, tá? Olha aqui a arte presente na literatura. E aqui nós vamos ter a ideia da filosofia. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que justamente essa literatura ela vai imitar a realidade ou vai trazer uma representação. E é isso que o nosso livro traz. O nosso livro traz uma representação do que era real, do sofrimento dos negros, da imponência da aristocracia da época, tá? Então vai trazer todo um contexto social, cultural, econômico do que se passava na época. Então é necessário que os autores eles tenham uma relação de sensibilidade. Como é isso, professor? Eles passem a pesquisar, eles passam a se informar para que eles possam trazer informações que sejam parecidas com o nosso cotidiano ou que venha imitar ou essa representação da realidade. Então eles precisam pesquisar, precisam estudar e os seus personagens precisam estar inseridos nesse contexto. Vamos à próxima. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias ou gênero. Então, essas são as classificações em que o nosso filósofo que nós estamos estudando, voltando para que vocês percebam, Aristóteles, tá? Então, ele divide aqui em 3 categorias. Vamos lá. O gênero, clássicos, o lírico, o épico e o dramático. Então, ele faz essa divisão. Viram como nós estamos trabalhando tanto no campo filosófico, no campo cultural e no campo da arte para expressar o poder da literatura. Não, novamente, a literatura não é só a leitura de livros. É necessário que eu entenda o que é o lírico, o que é o épico e o que é o dramático. Vamos lá. Atualmente, definir literatura parece não ser tarefa tão simples, isso porque, a depender da civilização em que é escrita ou ainda da época da produção, uma obra pode ou não ser considerada literária. Bem, quando eu trago esse contexto de uma obra que pode ou não pode ser literária, eu estou dizendo que é necessário que a gente observe os textos que eu estou lendo, né, para que eu possa ter uma definição sobre ele, se de fato ele é uma obra que vai estar considerada como uma obra literária. Então, eu preciso olhar, analisar e perceber que obras são essas que eu estou lendo, tá? O perfil dessa literatura. Vamos lá. Para a gente começar a discutir um pouco sobre a obra específica, eu trouxe aqui uma imagem para que você possa ter uma noção como é que era uma casa grande, tá? Como é que funcionava o espaço onde moravam os senhores de engenho, né? Como era um engenho. Então aí, para que você possa ter uma noção de como funcionava esse espaço. Vamos lá. Bem, pontos sobre a obra. Professor, então nós vamos trazer mais uma vez, o senhor vai trazer mais uma vez, desculpe, pontos sobre a obra? Sim. Então vamos lá. O que essa obra apresenta? Leitura ampla, com discussão histórica sobre a prisão do homem. Que prisão é essa, professor? A falta de liberdade. Outro ponto, personagens com histórias distintas, mas que existe um entrelaço durante os capítulos. Percebam que começa-se de um lado o senhor Antônio, de outro lado Sinhazinha, depois chega o Alfredo, cada um com histórias específicas e depois estão juntos, entrelaçados. A grande diferença entre Antônio e Alfredo, que nós vamos ver lá no final do slide, existe sim uma diferença entre eles. Existe uma pluralidade cultural que envolve os capítulos desse livro. Então, se você acompanhou, você leu o livro... Bom, como nós estamos trazendo os pontos, e aqui eu coloquei a relação, existe uma pluralidade cultural que envolve os capítulos desse livro. Então, é interessante que eu venha explicar para que vocês possam compreender o que é essa pluralidade cultural. Então, vamos lá. Pluralidade cultural.
está relacionada com a multiculturalidade de uma nação, ou seja, quando encontra-se reunidos em um mesmo espaço vários tipos de manifestações culturais, tradições que são diferentes. Então, nós estamos ali acompanhando no livro essa relação com a pluralidade, né, que vai dizer respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem em território nacional, tá? Então nós vamos estar apresentando isso para vocês. Bacana é que a autora do livro, Marta Serrano, ela brinca com as palavras no sentido que ela traz essas comparações existentes entre as diversas culturas que eu e você conseguimos identificar no livro. Sinhazinha retrata os períodos posteriores às lutas decorrentes do drama vivido. Então, ela vai contando os dramas que ela já passou sozinha no seu quarto, tá? Dando sequência, um livro que apresenta a diversidade cultural religiosa entre negros e brancos. Então, existe a religião dos negros, dos brancos, a disparidade social entre os personagens. Você vai encontrar personagens que são ricos, donos de algum engenho, você vai encontrar personagens que são negros e são escravos. O amor, o ódio sobrevivem em uma desequilibrada relação. Então você vai ver que existe ali o amor, o ódio, que é ao extremo. O livro retrata de forma dramática a relação dos personagens com seus sentimentos. Não existe uma relação de empoderamento feminino, né? A mulher, ela está dentro de casa, ela cuida dos filhos, enfim. Sinhazinha é uma expressão de atualidade, certo? Ali para aquela época. E aí nós vamos agora trazer outros pontos que eu consegui perceber na obra. Um livro que envolve a relação de poder, o orgulho e preconceito. O dinheiro está presente nessa relação. A autora apresenta acordos que de fato fizeram parte da história. Ela vai lá, apresenta essa relação. O que acordos são esses? Justamente as filhas que são projetadas para o futuro, mas o futuro que eles escolhem é o casamento. Então, é o que a autora coloca, né? Acordos que são arquitetados, planejados entre famílias. Desenvolve um tema dramático e ao mesmo tempo libertador. Então, esses pontos que eu estou colocando agora é sobre a autora também em relação à obra. Assim, a Sinhazinha quebra as regras da época em nome do amor e por entender que as pessoas precisam de liberdade. Então, ela diz que se enquadra na perspectiva de ser abolicionista, né? Dando sequência, outro ponto. A autora descreve nas linhas de sua obra fatos históricos, social e cultural sobre uma época em que a sociedade estava vivendo uma transformação. A autora apresenta o início de luta a favor dos direitos humanos. Então ali a gente percebe que já tem os primeiros traços, né, onde homens se reuniam para discutir a libertação dos escravos. Bem, a escravidão, eu coloquei alguns tópicos sobre o que é escravidão, né? A escravidão é a prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro, designado por escravos, impostos por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria ou como despojo de guerra. Então, as definições que eu estou trazendo para vocês sobre o que é escravo. Então, para que o livro aconteça, Marta precisou, a autora, se envolver com a leitura, para que ela pudesse conhecer sobre o assunto. Então, aqui uma imagem para que vocês compreendam como é que viviam os escravos, né? Como é que era o processo de uma senzala, de um local em que eles ficavam ali reunidos. Tá? Alguns tentando descansar, outros tentando dar sequência de trabalho. A vida funcionava dessa forma. Aqui eles trabalhando, né, no engenho, na produção, para que a gente possa perceber como é que funcionava o processo. Ali ele sendo acompanhado, né, vocês percebam que tem um capataz que está acompanhando o trabalho dos escravos. Aqui seria uma espécie de casa grande, para que a gente possa perceber como é que funcionava. Então, outro ponto importante, uma história que conta a difícil relação do poder com a liberdade, uma relação conflituosa entre o amor e o ódio. Então aqui eu trouxe para vocês, para que vocês possam compreender aonde está Antônio e aonde está Alfredo. Antônio
perseguia os escravos. Alfredo pensava na liberdade dos escravos. Acreditava no casamento por amor. Sinhazinha tinha a liberdade em falar ao seu lado. Sua mente era o amor de Sinhazinha. Antônio, sua mente era unir as terras. Antônio, casamento por interesse, um homem centrado em seus desejos. Então aí você conseguiu ver a diferença entre Antônio e Alfredo. Você também conseguiu ver nessa aula alguns pontos estratégicos sobre a literatura, né? A relação da literatura com a arte e a relação da literatura com a filosofia. Então nós conseguimos compreender, trouxemos alguns pontos que falam sobre o pensamento da obra, a importância de ler bons livros e a sequência de fatos libertadores que esse livro da Marta Serrano traz para nós. Nós vamos continuando. Se você ainda não concluiu sua leitura, aproveita para concluir a leitura, pega o seu livro, marca alguns pontos que você considera importante. Como eu disse no início da nossa aula, não é somente ler o livro, é que você possa marcar os pontos que chamam a sua atenção para que a gente possa trazer essa discussão aqui no nosso Clube da Leitura. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo encontro.